Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. A paz do Senhor Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Glória a Deus. Terça-feira, quero mais essa noite compartilhar um texto da palavra de Deus com você e quero também fazer uma oração pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Marinês, Mônica, Rafael. Deus abençoe vocês. Os irmãos vão estar se conectando e hoje eu quero falar um pouco acerca daquilo que o jejum tem o poder de fazer. Nós estamos nesta semana, alguns irmãos estão vivendo essa fé em estar jejuando e orando. Nós estaremos orando todos os dias nessa semana à noite, segunda a sexta. E então nós colocamos diante de Deus. Você pode colocar diante de Deus também seus propósitos, sua vida, para que nós possamos receber uma direção de Deus, uma palavra da parte de Deus, E eu quero mostrar para você hoje o que o jejum proporcionou na vida de Esther. Talvez você já conheça essa história, mas eu quero aqui hoje compartilhar um pouquinho dessa história. Irmão Beto, Estela, sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Irmã Cleusa, Deus abençoe a senhora, viu? Toda a sua casa, toda a sua família. E eu quero compartilhar um pouco desse texto, dessa história. Essa história que até as crianças já conhecem, A história da rainha Esther. E eu penso que nós podemos extrair muito conhecimento ali de Deus, muitas coisas interessantes, maravilhosas que Deus vai nos ensinar através dessa história, E quero que você esteja comigo dentro desses próximos minutos que nós estaremos compartilhando acerca desse texto. Maldete, seja bem-vindo. Newton, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Então você que está aí no seu lar, na sua casa, vai preparando aí, olha, a sua Bíblia. Abra lá no livro de Esther. Pastor, onde fica o livro de Esther? Depois de Neemias, irmão. Depois de Neemias. Tem Neemias? Tem. E Esther fica antes de Jó. Meu irmão, vai folheando a sua Bíblia, vai lendo ela, que você vai achando, Irmã Márcia, Sérgio, Deus abençoe vocês, glória a Deus. Então, quando você olha para a palavra ela tem tanto poder, irmão, tanto poder, que quando você lê a palavra, quando você ora, quando você pega a palavra de Deus na sua mão e começa ali, pede para o Espírito Santo te ensinar, falar com você, é maravilhoso. A palavra fala ao nosso íntimo, ao nosso coração, As letras saltam aos nossos olhos e ali nós somos alicerçados, ali nós somos edificados pela palavra do Senhor Jesus, ou não é? Que coisa maravilhosa é nós estarmos ali conhecendo mais e mais desta palavra, deste livro maravilhoso que é a Sagrada Escritura, um livro completamente inspirado pelo próprio Deus. Amém? Quero que você abra comigo no livro de Esther, capítulo de número 3. Livro de Esther, capítulo de número 3. Olha só que nós vamos ler aqui nessa noite. Oh, glória a Deus. Lembrando você que neste livro nós temos aqui alguns nomes de destaque. O rei Assuero, a rainha Esther, Mardoqueu, Amã. Então, alguns nomes aqui vão estar ali em evidência dentro do livro de Esther. Mas eu quero que você, a partir de agora, possa acompanhar comigo esse texto,
Mas antes eu quero fazer uma oração com você. Amém? Aí onde você está, fecha os teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no teu nome que nós diante de ti nos colocamos, pedindo para que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso íntimo, interceder por nós com gemidos inexprimíveis, que a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa capacidade mental venha a partir de agora ser renovada pela tua palavra, que o nosso coração esteja pronto para receber a tua palavra e que nós possamos mais que entender e receber, nós possamos praticar esta palavra em nossas vidas. Pois quando nós praticamos a palavra, nós geramos frutos. E é isso que é o maior de todos os nossos objetivos, que através da sua palavra venhamos gerar frutos para o teu reino, Senhor Jesus. Por isso fala conosco de um modo especial, abre o nosso entendimento, fala ao nosso íntimo, Senhor, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Olha só, Esther capítulo de número 3. Esther capítulo de número 3. Olha só, versículo de número 7. Tenho até um subtítulo na minha Bíblia, talvez na sua também tenha. Está escrito: Amã pretende matar todos os judeus. Olha só, diz a palavra de Deus: no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedada, Agagita, adversário dos judeus. Adversário dos judeus. Amém? Nós vamos partir desse texto. E eu quero mencionar um pouco para você nessa noite acerca dessa história. Note você, meus irmãos, que aqui acontece uma falsa acusação. Era uma acusação falsa. Amã, ele vai até o rei e diz para o rei que existia um povo que não obedecia às leis do rei. Mas isso era uma inverdade, isso era uma mentira. Então nós podemos observar, irmãos, que uma falsa acusação, uma mentira, ela pode gerar um grande problema. Uma mentira, uma palavra mal colocada, pode gerar grandes consequências, consequências terríveis na nossa vida ou na vida das pessoas que estão ao nosso redor, ou até interferir num grande número de pessoas. Observe você que depois da falsa acusação, do versículo de número 8, aquele que fez a acusação, ele já tinha até um plano. Na verdade, aquela acusação, aquela mentira nasceu dentro do coração daquele homem chamado Amã. Note você que ele já até oferece 10.000 talentos de prata aos cofres do rei. Observe você também no versículo de número 10, a reação desse rei. Uma reação que, ao nosso ver, ao meu ver, foi um ato impensado de um rei.
Aqueles que têm a responsabilidade com um reino, ou eu e você que temos uma responsabilidade com a nossa casa, com a nossa família, nós não podemos tomar estas decisões impensadas. Qual foi a decisão que o rei não pensou corretamente? Ele tira o seu anel, que o anel era a sua autoridade, e passa toda a sua autoridade para esse homem chamado Amã. Esse homem que tem um coração enganoso, esse homem que ali estava inventando uma falsa acusação e que no intento do seu coração, um coração maligno, queria na verdade era atingir um povo. E qual era esse povo? O povo de Deus, eu e você. E aqui nós trazendo para essa atualidade, para os nossos dias de hoje, irmãos, quanto nós cristãos somos perseguidos, somos criticados, somos atingidos, às vezes, muitas vezes por uma falsa acusação. O coração do homem é maligno e ele intenta o tempo todo contra os justos que somos nós, que somos o povo de Deus. O povo de Deus, desde o início, ele é ali um alvo do nosso maior adversário, que é Satanás. E Satanás não para de usar pessoas, às vezes, que se deixam ser levados pela astúcia, pelas características do diabo e querem nos atingir, destruir as nossas vidas. Note você no versículo de número 3, nós não fizemos a leitura, mas ali Amã começa a preparar todas as cartas que seriam levadas, distribuídas às cidades, às províncias que abrangia aquele reino, o reino do rei Assuero. Note você, meus irmãos, que era uma notícia terrível para o povo judeu, para o povo de Deus. E no capítulo de número 4, aqui entra na história um homem chamado Mardoqueu. Acompanhe comigo o capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo isso que se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Olha, meus irmãos, esta atitude é algo que fez toda a diferença no decorrer dessa história. Note você que quando este homem de Deus, Mardoqueu, um homem justo, ele fica sabendo de tudo aquilo que estava sendo preparado contra o seu povo, ele fica indignado. E quando nós estamos indignados, quando nós estamos ali vendo, os nossos olhos estão vendo coisas terríveis, a nossa maior arma não está nas nossas forças e em nada disso. A nossa maior arma, as nossas armas são espirituais. A minha arma, a sua arma não pode ser uma arma carnal. Não resolveria de forma alguma esse homem chamado Mardoqueu ir até Amã e tentado ali agredi-lo, falar algo. Não, nada disso resolveria. Mas o que Mardoqueu fez foi clamar a Deus. E ele clama a Deus, ele vai ali, diz o versículo de número 2, que ele vai à porta do rei. E quando ele chega na porta do rei, ele está ali se humilhando. E irmão, naquele tempo, ninguém poderia chegar à porta do rei. Note você, meus irmãos, que essa história ela vai se desenvolvendo de uma forma tão poderosa. Agora, quando Amã vê aquele homem Mardoqueu na porta do rei, indignado, clamando, ele aí fica mais furioso ainda. Ele fica mais furioso ainda, e aí ele na verdade, ele toma Mardoqueu como seu maior adversário. Seu maior adversário. Olha, irmão, irmã, nós temos um grande adversário em nossas vidas. E o nosso adversário chama-se Satanás, que
tempo todo ele tenta nos destruir, tirar a paz que existe dentro de nós, tenta colocar problemas diante das nossas vidas. E note você que nessa história, Mardoqueu aqui tem um ponto importante em toda essa história. Por quê, pastor? Porque quando ele vai até a porta do rei, em determinado momento ele chama um dos eunucos para que Esther possa tomar ciência daquilo que estava acontecendo. Lembrando você que no capítulo 1 vai dizer que foi o próprio Mardoqueu que criou a Esther, a Hadassa, seu nome, né? Flor do deserto, a única flor que é gerada no deserto, Hadassa. Ali, Mardoqueu foi quem criou da rainha Esther, agora rainha, de Esther, agora rainha. Note você que ele vai ali e ele informa, ele dá a notícia que chega até Esther. E irmãos, preste atenção naquilo que agora eu vou lhe dizer. Esther, quando toma ciência de tudo aquilo, diz o versículo de número 16. A rainha Esther aqui manda um recado para Mardoqueu. Diz o capítulo 4, versículo 16, de livro de Esther: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Meu irmão, olha aqui agora, preste atenção comigo, o que é que Esther vai declarar para Mardoqueu e para que todo o povo judeu, todos aqueles que se diziam ser povo de Deus, agora numa só fé, numa só atitude, iria fazer. 3 dias, dia e noite, sem comer, sem beber, nada. Jejum absoluto. Todo o povo judeu e todas aquelas moças que faziam parte ali do meio em que a rainha Esther estava. Olha, aqui Deus agora vai dar uma grande estratégia para a rainha Esther. Vai dar uma grande estratégia. Note você que agora, ela no capítulo de número 5, o versículo 1, ela vai, depois de jejuar, depois de se preparar, 3 dias se passaram, ela tem uma estratégia de Deus. Ela vai, coloca suas vestes reais e começa a andar pelo pátio. Diz o texto, versículo 1 do capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao 3º dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Note você agora o que vai acontecer. Versículo de número 2, capítulo 5 de Esther. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o seu cetro de ouro, que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do seu cetro. Então o rei lhe disse: que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Qual é o seu pedido? Até metade do reino se te dará. Olha, irmãos, olha só, a primeira coisa, o primeiro fato que o jejum desta mulher e de todo o povo fez com que algo acontecesse. A primeira coisa, o rei olha para ela e diz o texto, que ela alcançou graça aos olhos do rei.
Olha a estratégia que Deus deu. Ela coloca suas vestes reais, vai para o pátio do rei, da casa do rei, e ali o rei olha para ela e alcança graça diante dos olhos do rei. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a primeira coisa, o primeiro fato que nós podemos entender nessa história é que o jejum, ele trouxe ali para Esther uma estratégia, uma revelação da parte de Deus. O jejum mostrou algo, Deus mostrou algo ali para aquela rainha, que agora coloca suas vestes reais e o rei olha para ela e ela recebe graça diante dos olhos do rei. Para que tudo isso, pastor? Para que ela possa agora colocar diante do rei em prática as estratégias que Deus deu a ela. A estratégia foi dois banquetes. O primeiro banquete vai acontecer agora nessa história, capítulo 5 em diante. Ela convida o rei para um banquete e também convida Amã. Recapitulando para você que Amã é aquele a quem induziu o rei a fazer o decreto que iria aniquilar todo o povo de Deus, todo o povo judeu. Havia um decreto, havia uma data que todos os homens, mulheres, crianças, jovens seriam aniquilados. Agora, aqui, Esther recebe uma estratégia da parte de Deus. Ela prepara esse primeiro banquete e ela leva o rei e Amã. É interessante que se você continuar lendo essa história nos envolve, é maravilhosa. Se você ainda não fez isso, faça essa leitura de toda a história, tudo aquilo que aconteceu. Você vai observar que no capítulo 6, no capítulo 5, no final, o rei vai ao banquete, vem a Amã. Amã participa do banquete, vai embora para sua casa. Quando ele chega em casa, ele conta tudo para sua esposa, para os seus amigos. E aqui, irmãos, vale dizer que a própria esposa de Amã, uma mulher chamada Zeres, está ali no capítulo 5, versículo de número 10, diz que ela sugere que Amã construa uma forca, já que ele havia dito que Mardoqueu era um homem que o incomodava demais. Então note você, meus irmãos, que a família estava em trevas, a família desse homem estava em trevas, era uma família de coração maligno, terrível. Queria mesmo era acabar com o povo de Deus. Agora no capítulo 6, aqui nós vamos observar que o texto diz que naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Deixa eu contar essa história aqui para você. Depois do banquete, naquela mesma noite, o texto diz, capítulo 6, que o rei vai para o seu quarto, para o seu aposento. E ali ele perde o sono. Você já perdeu o sono? É terrível, irmão. Ele perde o sono. E ali ele chama os seus súditos e eles trazem o livro das memórias. E no livro das memórias estava escrito que um dia Mardoqueu havia salvo o rei, ele tinha salvado, olha, dois eunucos haviam preparado a morte do rei. Mas Mardoqueu ali, ele avisa, ele detém o plano maligno daqueles dois eunucos e não permite que o rei fosse assassinado. Então,
ali quando os seus súditos estão lendo esse texto, lendo essa parte, o rei pergunta: olha, nós honramos esse homem chamado Mardoqueu? Nós honramos? E o texto bíblico diz, irmãos, no versículo 3, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Mas vamos parar por aqui, porque agora eu quero falar para você sobre algo que agora aconteceu, chamar sua atenção para algo que aconteceu com o rei. Note você, meu irmão, que o rei perde o sono. Que o rei agora perde o sono. Não permite ele dormir. Tira a paz do rei. Agora observe também que agora Deus vai mostrar Mardoqueu, ou Mordecai, depende da tradução, ou Mordecai para o rei. Isso, irmão, me faz pensar que apenas o jejum e oração pode prover isso. Como que exatamente fazer a leitura do livro das memórias, tantas coisas para serem ditas, lidas, como exatamente vai falar agora de Mardoqueu? Como que o rei vai perder o sono naquela noite? Eu creio que era o agir de Deus, eu tenho plena convicção disso. O agir de Deus fez com que aquele rei perdesse seu sono, fez com que aqueles jovens do rei, seus servos, lessem exatamente o ponto em que estava ali escrito sobre Mardoqueu. Eu penso que o jejum, a oração, move os céus. Eu entendo que nada disso havia acontecido se não houvesse oração e jejum da parte de Esther e de todo o povo que estava ali na mesma fé. Então isso me faz entender, irmãos, do poder que há no jejum e na oração. Os céus são abertos quando nós oramos e jejuamos. A graça, os olhos do rei acharam, a rainha Esther achou graça diante dos olhos do rei. O rei perde o sono. O texto bíblico, os homens vão ler exatamente o texto onde fala de Mardoqueu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra do Senhor. Note você, meus irmãos, que agora a história vai mudar. Porque no capítulo 7 nós vamos ver que Esther, por ter havido achado graça diante dos olhos do rei, agora ela vai preparar o segundo banquete, onde nesse banquete, no capítulo 7, onde nesse banquete ela vai denunciar a ação maligna de Amã. Note você, versículo 2, versículo 1, capítulo 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Qual é o teu pedido? Até metade do reino eu te darei. Olha, o rei está falando: Esther, o que você quer? Qual é o seu pedido? E ali agora ela vai dizer, versículo 3, então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Sabe o que ela estava dizendo aqui? Sabe o que ela estava pedindo aqui? Olha, me deixa viver, porque há um decreto de morte sobre a minha vida e sobre o meu povo. Permita que eu viva e o meu povo também viva. Versículo de número 4 ela explica. Versículo número 5, se você ler, o rei vai perguntar. A rainha mostra tudo o que tinha acontecido. O rei fica furioso. E no versículo 9 e 10 nós vamos ver que o rei
manda usar a forca que Amã mesmo havia preparado para Mardoqueu, para si mesmo. O rei manda acabar, aniquilar com Amã. Note você, versículo 10 do capítulo 7, enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Meu irmão, minha irmã, observe você. O que Amã havia preparado para o seu inimigo serviu para si mesmo. Nós precisamos ter um coração que perdoa, um coração que não carrega tristeza, peso ou ressentimento com ninguém. Porque aquilo que você deseja para os outros pode acontecer para você mesmo. Aquilo que você semear, você também vai colher. Tome cuidado com isso. Agora, deixa eu continuar essa história, porque o que é mais lindo, o que é maravilhoso é que no capítulo 8, Amã já está morto e Mardoqueu é honrado. Ele recebe, capítulo 8, versículo de número 2. O texto bíblico diz: e tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Olha como Deus honra aqueles que honram a Ele. E note você que agora aquele anel era sinal de autoridade dada pelo rei. Agora a autoridade estava nas mãos de um justo. Quando a autoridade há nas mãos de um justo, o seu povo vai bem, o seu povo prospera, o seu povo é abençoado. Foi isso que aconteceu com todo o povo judeu. Mas lembre-se que havia um decreto de morte. E o que aconteceu, pastor? Aconteceu no capítulo de número 9, vai dizer, capítulo 8, só recapitulando, capítulo 8, o rei faz um novo decreto. Um decreto onde todo o povo judeu poderia se defender. Então aqui no capítulo de número 9, até tem um subtítulo na minha Bíblia. Diz assim: os judeus matam os seus inimigos. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nenhuma ferramenta preparada contra o povo de Deus prosperará. Deus é o guarda de Israel. Diz o texto bíblico que, capítulo 9, versículo 1, e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que se chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Aleluia! Sabe por que aconteceu isso? Porque o seu povo se uniu. O povo se uniu numa só fé. Jejuaram e oraram e buscaram a Deus. E Deus vem com resposta quando há jejum e oração. Há resposta da parte de Deus. Há milagres da parte de Deus quando há jejum e oração. Eu não sei se você conseguiu entender tudo isso, essa história. Mas eu quero dizer para você, olha, talvez há um decreto sobre a tua vida, sobre a tua casa, e um decreto de destruição. Eu convido você a viver essa fé, a estar orando, jejuando pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, para que Deus possa te dar estratégias, para que Deus possa mover as coisas dentro da sua casa, para que você ache graça diante dos olhos do Senhor e Ele venha intervir nessa história, nesse decreto que é de morte, mas que Ele traga vitória para a sua vida, vitória para a sua casa, em nome de Jesus. Eu gostaria de que você entendesse assim, diante de todo este relato bíblico, diante de tudo isso que aconteceu, que
que o poder de Deus é maior do que toda estratégia de Satanás. Que diante de todos os decretos do nosso inimigo, Deus prevalece quando nós oramos e jejuamos, quando nós temos uma vida com o Senhor, quando nós entregamos tudo na mão de Deus, quando nós o honramos, quando nós o buscamos. Eu quero falar para você nessa noite. Você tem orado, você tem jejuado aí na tua casa? Eu convido você nessa noite a orar comigo. E não é qualquer oração que você vai fazer hoje. Você vai fazer uma oração que vai mudar todos os decretos do inimigo. Todos os decretos que o inferno tem preparado sobre a tua casa. Hoje, em nome de Jesus, vão ser desfeitos esses decretos. Porque o Rei dos Reis está trazendo um novo decreto sobre a tua vida. E é um decreto de milagre, um decreto de vitória sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja. Eu quero convidar você a orar agora. Eu não sei o que vem assolando a sua casa, a sua vida, mas eu quero te convidar você nesse momento levantar a tua voz e clamar ao Rei dos Reis, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é poderoso para fazer o impossível. Aí onde você está, ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, são muitos os decretos que estão sendo lançados por Satanás, pelo nosso adversário, sobre as nossas famílias, ó Pai. Satanás tem destruído casamentos, o diabo tem tentado destruir a vida dos filhos. O diabo tem tentado colocar a contenda, a ira, a raiva. Satanás tem tentado colocar a enfermidade, a doença dentro dos nossos lares. O diabo tem tentado colocar a luta financeira, a discórdia, tanto mal, ó Deus, que o diabo tem lançado sobre as nossas vidas. Mas nessa noite, pelo poder da sua palavra, nós oramos agora, Senhor, e pedimos a sua intervenção, ó Deus. Que todo decreto do inferno caia por terra nessa noite. Este meu irmão, esta minha irmã que está ouvindo esta oração agora, você pode colocar diante de Deus aquilo que tem tirado a sua paz, aquilo que tem roubado a sua alegria. Agora, coloque diante do Senhor. E que a partir de agora você ore comigo, Senhor, anula todo esse mal, quebra toda maldição, todo decreto maligno sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre o casamento, sobre a minha vida profissional, sobre a empresa. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, repreenda agora toda a ação do inferno, Pai. E que a sua graça seja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Meu Deus, nos ensina a orar mais, a jejuar mais. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e que o seu poder nos alcance, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor dos céus libere agora decretos de vida e não de morte, decretos de vitória sobre o pecado, decretos de vitória sobre toda a ação do inimigo, decretos de grandes milagres sobre os nossos lares, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, meu Deus, venha com teu poder, nos dê estratégia, nos dê sabedoria, nos dê visão, nos dê, Senhor, discernimento. Meu Deus, nos mostra, Senhor, a tua vontade. Oh, Jesus, Jesus. Meu Deus, toma em tuas mãos os nossos lares. Toma em tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. Salva-nos, salva a nossa família, Senhor. Ah, meu Deus, salva este filho que está com um decreto
de morte, um decreto de pecado sobre os seus ombros, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Traz vida sobre este jovem, traz, ó Deus, libertação sobre esta jovem. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, opera poderosamente sobre as nossas famílias, ó Pai. Nos livrando, nos libertando, nos dando, Senhor, vitória para a glória e louvor do Teu santo nome, Jesus. Eu lhe peço, Senhor, nessa noite, Pai, ser com cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra, cada um dos meus irmãos que estão nesse momento, Senhor, ouvindo, orando juntamente comigo numa só fé, como todo aquele povo judeu orava, nós oramos a Deus, nós clamamos a Ti, Senhor. Não há outro a quem nós podemos recorrer, somente o Senhor é o nosso socorro presente no dia da angústia. Nós esperamos inteiramente no Senhor, ó Pai, somente o Senhor é o nosso Deus. Ah, Jesus, Jesus, nos ajude, Jesus. Oh Deus poderoso, oramos pela nossa cidade, oramos pelos asilos dos velhinhos, ó Pai. Dê saúde, força, traz alegria ao coração de cada um deles. Tira o sentimento de solidão do coração de cada um deles, ó Pai. Passa agora, Senhor, em cada praça, em cada albergue, Senhor, trazendo a memória de cada um daqueles que estão perdidos, cativos, a memória do que um dia o Senhor já falou com eles, pois muitos já Te conhecem. Tira o engano, Senhor, da mente, tira o vício, tira a bebida. Meu Deus, passa pelos hospitais da nossa cidade, Santa Casa, Hospital Escola, Universitário. Passa, Senhor, com Teu poder. Meu Deus, nós profetizamos nenhum leito ocupado, Senhor. Nós profetizamos nenhum leito ocupado, Senhor. Vai curando agora cada leito, vai tocando agora cada um dos Teus filhos que estão naquele hospital e cura com poder. Passa com o Seu poder curando, livrando, tirando toda a enfermidade para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós oramos a Deus pedindo que o Senhor, ó Pai, venha abençoar as nossas crianças, ó Deus. Livra as nossas crianças da mão maligna do homem, do coração perverso. Livra as nossas crianças da enfermidade. Livra as nossas crianças de todo o mal, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Livra os nossos jovens do vício das drogas, da bebida. Livra, Senhor, da prostituição. Livra, Senhor, do lesbianismo, do homossexualismo. Livra do engano, do embaraço, das astutas ciladas de Satanás. Deus, passa agora, Senhor, tocando o coração desse marido, dessa esposa, curando o coração, trazendo perdão, que haja, Senhor, nesse casamento, Deus, respeito, fidelidade, amor. Transforma esse casamento, Senhor, em um casamento abençoado, Senhor. Este casal que tem vivido dias de contendas, de brigas. Ah, Senhor, transforma esse decreto de Satanás em um decreto que vai libertar este casal e que eles possam, ó Deus, viver em paz, em alegria, com lealdade e fidelidade. Ó Espírito Santo de Deus, traz crescimento, Senhor, ao nosso íntimo, ao nosso espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que a Sua unção, que a Sua graça venha atrair o Seu povo de uma forma especial, para que eles possam Te buscar ainda mais. Que eles tenham fome e desejo de Te servir cada dia mais, Senhor. Os nossos olhos têm visto o esfriamento espiritual nas vidas dos nossos irmãos, mas nós clamamos a Ti, Senhor, nessa noite. Meu Deus, coloca fogo nesse coração, Senhor, o fogo do Teu Espírito. Meu Deus,
Renova as forças dos teus filhos. Abra, Senhor, o entendimento, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Meu Deus, nos ajuda na área profissional. Repreenda o desemprego, Senhor. Se existe algum dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra e conhece alguém que está desempregado, meu irmão, coloque agora diante de Deus o nome desta pessoa e peça para ela agora, peça ao Senhor, peça por ela agora, Senhor, dê emprego, Senhor, abre a porta de emprego para esse meu irmão, para esta pessoa que tanto eu amo, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Não permita as empresas, Senhor, irem à falência. É esse meu irmão, essa minha irmã que tem a sua empresa, a sua pequena empresa, o seu trabalho. Meu Deus, sustenta-o, Senhor, com tua graça, com teu poder, ó Pai. Dê estratégia, dê sabedoria, visão. Meu Deus, toma em tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai. Nos guarda debaixo das tuas mãos poderosas. Abençoe cada família, Senhor. Cada um dos meus irmãos. Visita, Senhor, esta pessoa que está se sentindo sozinha agora. Essa pessoa que está triste, oprimida. Encha ela do teu Espírito Santo, Senhor. Renova as forças. Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite toda, mas pela manhã vem a alegria. Meu Deus, traz alegria, Senhor, sobre esta vida. Ah, Senhor, coloca a esperança dentro desse coração. Oh, Espírito Santo de Deus, toca com poder. Toca, Senhor. Nós te pedimos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Olha, que Deus abençoe a sua vida, sua noite, sua casa. Lembrando você que quinta-feira, amanhã, quarta-feira, nós continuamos na mesma fé, em oração, e que nós venhamos receber grandes decretos de milagres da parte de Deus. Lembre-se, esteja em jejum e em oração. Deus é poderoso para fazer grandes milagres na tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até amanhã, 7h30 da noite. Olha, quero daqui mandar um grande abraço a todos os irmãos que se conectaram aqui. Depois que eu comecei a pregar, foram vários e vários. Um grande abraço a todos, sem exceção. Olha, Irmã Maria, o Ângelo, Pastor Paulo, Irmã Lu, Cristina, Maria de Fátima, vários irmãos, Natália, Wagner, vários irmãos se conectaram. Olha, irmã Lúcia, Cristiane, olha, Deus abençoe a vida de vocês. E se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas que o Senhor nos dê uma noite abençoada para vocês, em nome de Jesus. Olha, fique na paz do Senhor e até amanhã, 7h30. Esteja conosco pelo Facebook, em nome de Jesus. Um grande abraço e, como meu amigo Beto diz, Jesus, um grande beijo. Um abraço.